Porque a história do Lupicínio ela é muito improvável, né? E eu acho que esse é o grande cutuco que me deu quando eu resolvi fazer... Quer dizer, eu ia fazer esse livro de qualquer forma, mas quando eu resolvi fazer o doutorado sobre ele. Porque enfim, um sujeito preto, de uma região periférica, de uma cidade que é periférica, consegue se estabelecer de classe média baixa, classe média funcionária, assim, né? Pobre mesmo não era. E depois foi acumulando emprego, terminou bem, assim, economicamente, confortavelmente. Mas o que eu ia dizer é a possibilidade de um cara saído desse meio, de um estado como o Rio Grande do Sul, se estabelecer como grande mestre de um gênero musical, que é o samba-canção, que, quando ele começou a compor, tinha sido inventado 5 anos antes. Isso é uma coisa tão improvável, tão fascinante, assim. E aí eu fiz muito análise musical, né? Hoje eu ainda estava falando com o Frank Jorge, nosso ex-colega aqui, e porque eu estava falando com o Frank, enfim, do Lamartine Babo, do Lupicínio, e eu dizendo para ele não sabia que nenhum dos dois, o Lupicínio não tocava nenhum instrumento musical, né? Assim como o Lamartine Babo, assim como o Adoniran Barbosa. O Lupicínio e o Adoniran ainda tocavam caixinha de fósforo, pelo menos. O Lamartine nem coordenação para caixinha ele tinha. E construíam melodias inacreditáveis. Isso é que é o impressionante, assim. O cara ouvia na cabeça dele todas aquelas harmonias, né? E aí tem muita lenda construída em torno do Lupicínio, muitas delas por ele mesmo, que foi o grande barato de ir desmontando essas lendas, né? Desde a lenda, assim, da lendária parceria dele com o Alcides Gonçalves, que todo mundo dizia, não, o Lupicínio só é bom porque as músicas são do Alcides Gonçalves. Na verdade, música mesmo assinada pelos dois, em que um não deu parceria para o outro, são 3. Né? Então, assim, 90% das músicas do Lupicínio, ele fez a música e a letra. E para quem é músico, né, tá desenhada toda a harmonia, assim, que é o acompanhamento, nas melodias que são muito sofisticadas, muito realmente sofisticadas. Depois eu vou ler um pedacinho de uma análise dessa que eu acho que exemplifica melhor o negócio. Então, essa coisa de um sujeito que não tinha formação musical, vinha de uma cidade que não estava no centro da discussão, né? E, além do que, nunca saiu desta cidade. Isso é muito improvável. Nunca se mudou da cidade? Nunca se mudou, né? Não, viajou muito, mas nunca mudou-se daqui para o Rio, que seria o lógico, né? Onde estavam a corrente principal da música popular brasileira, que, se tu pegar, sei lá, os 30 maiores compositores, eu acho que o único, me corrija se eu estiver errado, o único compositor que não estava morando no Rio de Janeiro até os anos 60 e que conseguiu entrar nessa corrente é o Lupicínio. Porque todos os outros, o Assis Valente era baiano, foi para o Rio. O Dorival Caymmi era baiano, foi para o Rio. Sim. O Ari Barroso era mineiro, foi para o Rio. O Ataúfo Foves era mineiro, foi para o Rio. Luiz Gonzaga era pernambucano, foi para o Rio. Então é uma coisa muito louca isso. Conseguiu... o Porto Alegre chegou a ser chamada, no começo dos anos 50, de a capital do samba-canção, porque os cantores vinham a Porto Alegre. A montanha vinha a Maomé para aprender as músicas com o Lupicínio, né? É uma inversão de vetor muito interessante. Imaginemos que você nunca tenha escutado Nervos de Aço, uma daquelas músicas com as quais estamos tão acostumados que já é muito difícil prestar atenção. Comecemos pelo exercício proposto desde o primeiro capítulo, perceber o quanto essa canção está próxima da fala, mesmo que numa melodia muitíssimo elaborada. Eu boto sempre as letras em prosa, como se fossem crônicas, porque todas elas funcionam em prosa. Nervos de Aço tem uma profusão dessas notas que descansam ou passeiam por dissonâncias de acordes, coisa bastante incomum antes da bossa nova. Há sextas, muitas sétimas, nonas e até uma nona bemol, que é uma nota bastante sonante. Sempre lembrando que Lupicínio nunca tocou esses acordes, mas eles são, na sua maioria, evidentes para quem conhece a linguagem do samba da época. Agora experimentamos falar as primeiras frases exatamente como elas são escritas. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, por ele quase morrer e depois encontrar-lhe um braço que nem um pedaço do meu pode ser? Agora cante ou ouça uma gravação de Nervos de Aço.
pode ser a do Francisco Alves, que, mesmo com todo o seu vozeirão, nunca perde o foco do texto. Pois então, não há nenhum desenho melódico que a voz falada faça, subindo ou descendo, que não esteja reproduzido na melodia que é cantada. Um exemplo. Quando a gente faz uma pergunta, a melodia final da fala sobe. Quando a gente afirma algo, a melodia desce. Faça o teste. Pergunte. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? Agora afirme. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. Dá para entender a diferença melódica de ambas? No final da frase, a primeira sobe. Pergunta. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? Na segunda, desce. Agora cante. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? Subiu, né? É isso. Outra grande sacada lupicínica. Quando a gente fala um vocativo no meio de uma frase, por exemplo, meu senhor, essa intervenção se dá num tom mais baixo na fala. E onde você acha que estão as notas mais graves de toda a melodia de Nervos de Aço? Sim, em meu senhor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Quando a gente fala, a gente faz isso. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Lupicínio, no pico de suas realizações, é um mestre tão absoluto quanto instintivo desses artifícios. E são esses artifícios que conferem credibilidade ao narrador de uma canção, mesmo que isso seja totalmente inconsciente para o ouvinte. Mas ainda estamos só na primeira parte de Nervos de Aço, aquela onde o sujeito chama o ouvinte para uma conversa de pé de orelha. Só que na segunda parte ele se desespera, e a canção perde o controle junto com o narrador, ganhando um tom dramático que a melodia, que agora se estende por uma oitava e meia, enlaça e joga para cima. Vem vindo, né? Você sabe que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, depois de encontrar esse amor, meu senhor, o cara tá assim, né? E aí se desespera. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. E aí ele volta à razão, num suspiro descendente que parte da nota mais aguda da melodia, o próximo sei, para vir caindo. Eu só sei é que quando eu a vejo, até voltar ao pasmo e a tristeza e a apatia iniciais da canção. Me dá um desejo de morte ou de dor. Nota, ele desanima num quase suspiro, já desinflado da fúria que acabara de o arremeter. Essa pessoa jamais passaria do desejo de morte ou de dor para a ação. A vida como ela é. Muito bem.